se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for a Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais do país, cara. O presidente Lula, por meio da Advocacia Geral da União, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a decisão do Congresso que derrubou o aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Para você entender, o governo havia aprovado no início do ano um aumento temporário do IOF para reforçar a arrecadação e ajudar a fechar as contas públicas. Mas em uma sessão recente, o Congresso derrubou essa medida, alegando que o aumento penalizava ainda mais a população que já sofre com os juros altos e inflação. Inconformado com a decisão dos parlamentares, o Planalto decidiu levar o caso ao STF, afirmando que o Legislativo ultrapassou seus limites e colocou em risco o equilíbrio fiscal do país. O governo argumenta que a arrecadação extra do IOF é crucial para manter programas sociais e investimentos previstos no orçamento deste ano. Essa iniciativa reacende uma tensão antiga entre os poderes executivo e legislativo e coloca o Supremo, mais uma vez, no centro de uma disputa política. Mas, afinal, o que é o IOF e por que ele importa tanto? O IOF é um imposto federal cobrado em operações de crédito, câmbio e seguros, entre outras transações financeiras. Ele é conhecido por ser fácil de ajustar e por ter um impacto imediato na arrecadação do governo. Ou seja, é uma espécie de imposto coringa, usado para tapar buracos no orçamento quando necessário. Para o governo, a manutenção da alíquota mais alta do IOF poderia garantir bilhões de reais a mais para os cofres públicos em 2025. Segundo técnicos do Ministério da Fazenda, sem essa arrecadação extra, a meta fiscal fica ainda mais difícil de cumprir, aumentando a pressão sobre a dívida pública e sobre a credibilidade econômica do país. Por outro lado, para os parlamentares que votaram contra o aumento, a medida era injusta e inoportuna. Eles afirmam que o brasileiro já paga imposto demais e que um aumento no IOF só piora a situação de famílias endividadas e de pequenas empresas que dependem de crédito para sobreviver. Essa divergência reflete um dilema clássico. De um lado, a necessidade de equilibrar as contas do governo. Do outro, o impacto direto no bolso do cidadão que já enfrenta um cenário econômico difícil. Agora, caberá ao STF decidir se a decisão do Congresso foi legítima ou se o governo tem razão em impedir a anulação da revogação. Essa disputa também levanta questões maiores sobre a relação entre os três poderes. Críticos afirmam que o governo está abusando do judiciário para resolver impasses políticos e fiscais que deveriam ser discutidos e acordados com o Congresso. Já os defensores da medida dizem que o STF existe justamente para garantir que as regras fiscais e constitucionais sejam respeitadas. Enquanto isso, o mercado financeiro observa de perto. A incerteza sobre a arrecadação e a trajetória da dívida pública já começou a impactar os juros futuros e o câmbio. Analistas alertam que, se o governo perder essa batalha no STF, terá de encontrar outras formas de fechar o orçamento, o que pode significar cortes em investimentos ou novos impostos. E no fim das contas, quem mais sofre com toda essa confusão é a população. Se a arrecadação cai, programas sociais e investimentos podem ser afetados. Se os impostos sobem, a renda das famílias diminui. E se a dívida pública cresce demais, a economia perde confiança e o país pode ter mais dificuldade para atrair investimentos. A grande pergunta que fica é: você acha que o governo está certo em recorrer ao STF para tentar manter o aumento do IOF? Ou acredita que o Congresso acertou ao derrubar a medida e defender o bolso do cidadão? Para responder a essa pergunta, é importante olhar para os números por trás dessa disputa. O aumento do IOF que o governo queria manter renderia aproximadamente 20 bilhões de reais aos cofres públicos ao longo do ano. Esse dinheiro ajudaria a financiar programas sociais como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida e investimentos em infraestrutura prometidos pelo governo. No entanto, para muitas famílias e empresas, esse aumento significaria um custo maior em operações financeiras do dia a dia. Por exemplo, um financiamento para comprar um carro,
um empréstimo pessoal para quitar dívidas ou até mesmo transações no cartão de crédito ficariam mais caras. Para micro e pequenas empresas que dependem de crédito para girar o negócio, essa diferença pode ser significativa. E é por isso que muitos parlamentares, inclusive da base do próprio governo, votaram contra a medida. Segundo eles, em um momento de juros altos e inflação ainda pressionando a renda das famílias, aumentar impostos sobre operações financeiras poderia ser desastroso para a economia. Outro ponto que merece ser discutido é a estratégia política por trás do movimento do governo. Ao recorrer ao STF, Lula sinaliza que não está disposto a abrir mão dessa arrecadação e que pretende usar todas as ferramentas disponíveis para atingir suas metas fiscais. Por outro lado, isso alimenta críticas de que o Executivo estaria abusando do Judiciário, transformando o Supremo em uma espécie de árbitro para resolver impasses políticos. Nos últimos anos, o STF já foi chamado a decidir em diversas disputas entre governo e Congresso, o que reforça a percepção de que a relação entre os poderes está cada vez mais tensionada. Alguns juristas defendem que, ao recorrer ao Supremo, o governo está apenas exercendo seu direito constitucional. Outros, no entanto, veem isso como um enfraquecimento do papel do legislativo e um risco para a democracia. Além disso, esse episódio pode ter consequências para o relacionamento de Lula com o Congresso daqui para frente. Muitos parlamentares já demonstraram desconforto com a decisão e prometem endurecer ainda mais a postura em votações futuras caso o STF dê ganho de causa ao governo. E, finalmente, precisamos falar do impacto dessa disputa para a confiança dos investidores e para a economia como um todo. Quando há incerteza sobre as contas públicas, os mercados financeiros reagem. O dólar pode subir, os juros futuros aumentam e a bolsa pode cair. Tudo isso acaba criando um ambiente mais instável, dificultando investimentos privados e afetando a geração de empregos e o crescimento econômico. Por outro lado, se o governo conseguir manter o aumento do IOF e garantir a arrecadação prometida, isso pode ajudar a reduzir o déficit fiscal e dar mais credibilidade ao compromisso com a responsabilidade fiscal, algo que os investidores exigem. O dilema é claro: arrecadar mais agora para cumprir as metas fiscais e manter programas sociais funcionando, ou aliviar a carga para os cidadãos e buscar outras alternativas para equilibrar as contas. Essa é uma discussão que vai além de números. Envolve prioridades políticas, visão de Estado e, principalmente, como dividir o peso entre governo e sociedade para superar os desafios econômicos. E você? De que lado está? Acha que vale a pena pagar um pouco mais no IOF para garantir os investimentos e os programas sociais? Ou acredita que já pagamos impostos demais e que o governo deveria cortar gastos em vez de aumentar a arrecadação? Deixe a sua opinião nos comentários. Ela ajuda a enriquecer o debate e mostra para os outros lados dessa história que a sociedade está atenta. E lembre-se, aqui você sempre encontra análises claras, diretas e sem enrolação. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!